Agora uma outra boa notícia para quem precisa fazer cirurgia, preste atenção, fazer cirurgia de correção de lábios leporinos, o chamado daquela fenda palatina. É que, desde a última quarta-feira, o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, passou a oferecer a cirurgia. Olha que maravilha! Vale lembrar que o SUS também deverá prestar todo o tratamento pós-cirúrgico, inclusive em especialidades relacionadas à recuperação e também ao tratamento integral da pessoa. Maria Maciel vai voltar a falar comigo ao vivo agora para trazer essa boa notícia para todos vocês, porque a gente quer saber como é que as pessoas devem proceder para ter acesso a esse serviço, que é muito importante para os papais, mamães que têm os seus bebês, crianças que têm aquela fenda palatina, né, que a gente chama de lábios leporinos, para que elas possam então aí ter o tratamento com custo zero, né? Importante, né, Maria? Isso mesmo, Wilson. Olha, só para você ter uma ideia, né? Uma em cada 650 crianças nascem com o lábio leporino. E isso traz uma série de prejuízos à vida dessa criança, né? Desde bebê ou mesmo no crescimento, quando ela não tem esse atendimento adequado, ela não tem acesso à cirurgia. Então, essa medida é muito importante. Aqui do meu lado está o advogado Juliano Pessoa para falar então com a gente sobre isso. Como garantir, né, esse direito? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a quem nos assiste. De fato, Maria, a lei visa deixar mais facilitado esse caminho, né? Infelizmente, aqui no nosso país, muita coisa precisa estar em texto de lei para que as instituições públicas e privadas passem a assistir de maneira adequada. O que a lei visa é, desde o diagnóstico, ou seja, que geralmente acontece durante o curso do pré-natal, até o procedimento cirúrgico, bem como pós-cirúrgico, ou seja, esse paciente muitas vezes necessita de tratamentos complementares, com fonoaudiólogos, com psicólogos, com ortodontistas, além também, em casos específicos, de órtese e prótese, se for o caso concreto. Então, ou seja, tudo isso está previsto agora em texto de lei pelo Sistema Único de Saúde e as pessoas que necessitarem precisam reivindicar que a legislação seja cumprida lá na ponta para que esses pacientes sejam assistidos adequadamente. E qual é o caminho que esses pacientes devem percorrer? Veja, buscar o especialista, né, que muitas vezes indica o procedimento cirúrgico, ou seja, já no pré-natal, como nós falamos, deverá haver indicação de buscar um especialista para poder, por meio do SUS, ter acesso a tudo isso que nós falamos. A legislação está expressamente determinando a cobertura de tudo isto. Caso não funcione, Maria, o que é que a gente recomenda? Busca de imediato a ouvidoria do SUS, pela internet é fácil acesso a isso, busca a ouvidoria do SUS reportando esse caso, busca as instituições aqui no nosso estado, ou seja, a Secretaria de Saúde também reivindicando a cobertura desse procedimento, porque é lei federal agora e deve haver cobertura em todo o território nacional. Além disso, vale destacar que, independentemente desta lei, já deveria haver esse tipo de assistência. O direito à saúde é um direito previsto na Constituição do país e não há sentido de pacientes que necessitam de uma assistência ficarem desassistidos. Quando o município não tem condições de oferecer esse atendimento, ele deve fazer convênios, bancar toda essa questão de viagens, estadia para que a pessoa, né, esse paciente, seja atendido em outro local. Muito bem colocado. Exatamente. Se não houver assistência no local, na residência, né, desse paciente, caso haja convênio com outra instituição, é dever do Estado, mais uma vez, fazer todo esse custeio de deslocamento, de direcionamento desse paciente para a unidade que é credenciada, que é quem é responsável para poder fazer esse procedimento pelo Sistema Único de Saúde. Mas o paciente não deve ter qualquer ônus nesse sentido. É dever do Estado e o Estado é que deve prover toda essa logística, toda essa assistência para que o paciente seja assistido conforme manda agora, de maneira clara, cristalina, a legislação. E aí, um atendimento integral. Normalmente, esses pacientes não precisam de apenas uma, mas de várias cirurgias aí ao longo da vida. Tudo isso coberto, Maria. Naturalmente, vale a gente destacar aqui, o tratamento é individualizado. Então, tudo isso está abarcado pela legislação e os casos individualmente analisados devem ser assistidos. Porque se o paciente tem uma necessidade adicional, suplementar, deve sim haver a cobertura, porque a lei não manda cobrir um ato cirúrgico, 2 ou 3. É o que o paciente necessita, de acordo com a prescrição e indicação do profissional médico. Obrigada pelas informações. A gente traz aqui esclarecimentos importantes acerca dessa lei. A gente sabe que existe esse atendimento, mas nem todo mundo tem acesso, né? Aqui mesmo, muitas vezes é necessário que vá para outro estado para ter acesso a essa cirurgia. Então, traz todo esse transtorno para as famílias, principalmente aquelas que não têm condições. Então, agora é lei e tem que ser cumprida. É com você aí no estúdio, Wilson.
Muito bem, Maria. A grande quantidade de crianças que têm essa situação, e como disse o doutor Juliano, a pessoa, como sempre, brilhante, e dando todos os caminhos para que os papais busquem os seus direitos, que, aliás, é constitucional, é o que ele falou, que se você não tiver na sua cidade, que você faça o TFD, né, que é o tratamento fora do domicílio, que seja aqui, que seja fora, que seja em outro estado, enfim, o município ou o estado devem bancar, já que todo o tratamento cirúrgico e acompanhamento, inclusive dos tratamentos que assim futuros serão para que a criança fique perfeita, é logicamente bancado pelo Sistema Único de Saúde. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho. Agradeço ao doutor Juliano também pela disponibilidade. É sempre a gente trazendo essas informações e eu continuo dizendo, pessoas bem informadas buscam seus direitos e conseguem resolver seus problemas. Importante, tá?